Deus. Shalom, queridos, graça e paz. É bom estar com vocês aqui, é sempre bom estar com essa igreja. E para mim é um motivo de muita alegria. Estive hoje praticamente o dia inteiro com os apóstolos de vocês e para mim foi uma bênção. Não só bênção, mas livramento. Deus, Ele é muito bom. Eu quero deixar uma palavra para você e espero que Deus possa abençoar a tua vida e despertar você para viver a excelência de Deus, né, nessa geração que estamos vivendo. Você não precisa nem abrir a palavra de Deus, mas eu quero que você apenas possa refletir no que nós vamos ler, que está lá em Marcos 4, você não precisa nem abrir, mas em Marcos 4, 37 diz assim, ó: E levantou-se então um grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de ponto e de modo que quase que o barco ia se afundando. E Jesus, porém, estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e os discípulos despertaram e perguntaram: Mestre, não te importa que perecemos? E levantando-se ele, respondeu e ordenou ao vento e disse: Cala-te. E disse ao mar: aquieta. E logo tudo se acalmou. O que eu quero falar para você sobre esta palavra que nós acabamos de ler, e eu quero discorrer com você aqui alguns pensamentos. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que Deus, Ele é um Deus de continuidade. E nós precisamos entender que muitas das vezes, se nós não aprendermos algumas coisas, nós vamos continuar passando pelo mesmo processo. Você precisa entender isso. Amém, queridos? Amém? Se você não passa pela prova, você vai continuar. A gente precisa entender isso. O problema todo é que, às vezes, a gente acabou de falar aqui a diferença do mundo, o pastor Brasil estava falando aqui, a diferença do mundo físico e do mundo espiritual. Que às vezes nós investimos mais, né, no Rock in Rio, a gente dá leilão por uma fantasia, a gente não, eles lá, mas quando chega na igreja a gente fica fazendo mendigaria para ofertar e para dizimar. Às vezes um profeta, um homem de Deus, chega aqui para desatar na sua vida uma chave e você fica pensando se dá ou não uma oferta que é desafiada na tua vida. E aí a gente não passa para a próxima etapa, porque a gente não entendeu isso. Então a gente precisa entender algumas coisas, porque o mundo espiritual é um paralelo com o mundo físico, você precisa entender isso. Todas as vezes que Jesus quis ensinar alguma coisa para a igreja, ele assemelhou alguma coisa do mundo físico para que a pessoa entendesse. Então, se você não passa numa prova, aquela prova vai acontecer de novo. Daí, por isso que muitas das vezes tem pessoas que ela entra ano e mais ano e a vida financeira não sai do mesmo nível. Entra ano e mais ano e o casamento continua a mesma coisa. Entra ano e mais ano e as dificuldades continuam. Quer ver um exemplo que eu vou falar isso para você? Por exemplo, o meu apóstolo foi tocado para me abençoar com determinada coisa, de me abençoar no médico. E aí ele falou: Satiro, agora você precisa fazer algo, você precisa fazer os exames. E quando eu cheguei para ver os exames, eu falei: que isso? Os exames eram uma quantia absurda. Eu falei: Jesus. Eu falei: nossa, meu Deus do céu. Eu tive que fazer batalha espiritual para fazer os exames. Estou falando sério, não é brincadeira não. Eu falei: Jesus, mas eu precisava fazer aquilo, porque eu entendi também que era espiritual. E para conseguir literalmente fazer os exames, não é só para pagar não. Para fazer os exames foi uma batalha. Foi uma batalha para fazer os exames também. E quando eu cheguei lá hoje, pasme você, eu estava por um fio da meada para empacotar. À beira de infartar e à beira de ter o que o apóstolo teve aqui, um derrame na prela. Eu podia muito bem dizer: não, apóstolo, obrigado, agradeço o senhor, mas eu já estou fazendo o processo já com a outra, inclusive a outra pessoa que estava me cuidando nessa área mandou fazer totalmente o contrário, que eu ia ter o derrame mesmo. Eu podia falar obrigado,
Quando eu olhasse para aquele desafio, eu falava, obrigado. Mas por que quando ele me falou, antes dele falar do desafio de me abençoar com esse médico, quando ele falou para mim assim, cara, não, cara, isso tudo de água você não pode beber. Ele não é médico, mas quando ele falou isso para mim, eu não quero saber se ele é médico ou não, mas para mim ele é uma voz profética. Imediatamente eu parei. Um profissional na área mandou eu fazer, e ele disse para mim algo e eu parei. Por quê? Primeiro porque eu entendo que ele é voz profética na minha vida. Você está entendendo isso? E aí, quando chegou hoje, foi confirmado tudo isso. Preste atenção numa coisa, quando a gente não passa na prova, a gente vai repetir de novo aquela situação. Você está entendendo isso? E talvez você está aqui dentro hoje, porque você teve um monte de oportunidade de vencer algumas provas e não conseguiu. Você não conseguiu. Quantas das vezes, de repente, por exemplo, né, foram trazendo desafio para você aqui nesse ministério e você fez cara de mercador. E você não estava nem aí. E disse, não, isso não é para mim. Isso não é para mim. E aí a gente não passa na prova. Eu me lembro, mês passado, eu fui ajudar um amigo meu, que ele trabalha também só com jovens drogados da favela mesmo, e ele pediu para a gente ajudar. Ele trabalha com radical, mas só com jovens da favela. E aí eu tinha dado uma oferta generosa, eu nem podia, mas por causa de trabalhar com jovem, aquela coisa, eu falei, Jesus, eu vou fazer, vai ser a oferta da viúva, vai doer, mas eu vou fazer. E ainda pedi para algumas pessoas me ajudarem. Aí depois de eu ter feito o Pix, a minha esposa falou assim, amor, você sabe que dia é hoje? Eu disse, não, dia 21, 30 anos de casamento. Eu disse, quase que eu liguei para ele e falei, não dá para desfazer o Pix não. Eu falei, agora? Irmãos, eu não estava com dinheiro para tomar um café com a esposa. Falei, agora? Nem um cafezinho num botiquinho, eu te amo. Falei, Jesus. Mas eu aprendi alguns propósitos. E é o que eu quero te ensinar nessa palavra aqui. Eu aprendi alguns propósitos. E no final eu vou te ensinar o que eu fiz em relação a esse dia, só para você entender aqui como que funciona. Então vamos voltar para a palavra aqui. Preste atenção nisso aqui. E aí se eu esquecer, me lembra, tá? Que eu posso esquecer do que eu fiz nesse dia 30. Jesus, ele leva os discípulos para o mar. E ele vai dormir. E era uma aula que ele estava dando de discipulado para os seus discípulos. E nesse momento, nessa aula de discipulado, ele dorme. E pela narrativa, propositalmente, para ver qual era a fé desse discípulo, qual era a prática de fé desse discípulo. E aí se levanta uma tempestade. Não era algo natural que estava acontecendo, era algo espiritual que estava acontecendo aqui. Você precisa entender isso. É aí que eu quero que você entenda, ter o discernimento do que é natural e do que é espiritual. Você está entendendo isso? Por isso a gente precisa, a diferença entre ter vitória ou não, é ter discernimento do que é espiritual e do que é natural. Eles não discerniram, o primeiro erro deles era não discernir que aquilo que estava acontecendo não era natural. Por que não era natural? Porque o Pedro era pescador, irmãos. Ele estava acostumado todas as vezes, naquele local ali, naquela lagoa, né, ou naquele mar. Ele estava acostumado a pescar, e ele estava acostumado sempre a vencer todas as tempestades ali. Aquilo era para tirar, ele tirava aquilo de braçada. E Pedro está fazendo tudo o que ele fazia e não está conseguindo resolver. O João e os demais estão orando e não está resolvendo a oração. Eles não conseguiram entender que o que eles faziam de hábito não estava funcionando. O primeiro erro é que eles não discerniram que aquilo não era natural, era espiritual. Aí você pode falar, mas apóstolo, o senhor falou que tinha gente orando. Outro erro. Você está dizendo que orar é erro? Não, eu não estou dizendo que orar é erro. Eu estou dizendo que tem espírito, que eu preciso entender como funciona o mundo espiritual. Ok, queridos? Repita comigo assim, nós precisamos entender como funciona o mundo espiritual. Porque esse é outro erro do crente. Oração, irmãos, eu faço é para Deus. Você está entendendo? Aí tem crente que está fazendo oração para expulsar demônio. Demônio não se expulsa com oração. A gente está fazendo tudo errado. A gente aprende na igreja isso, a gente está fazendo tudo errado.
Aí eles não entenderam isso. Aí eles acordam Jesus. Jesus vai mostrar para eles isso. Jesus levanta e ele faz algo que eles não perceberam. A Bíblia diz que Jesus levanta e repreende, dá uma ordem e tudo volta ao normal. E ele sai com os discípulos. Eles ficaram maravilhados. Quem é esse que o vento e o mar obedecem? Bom, acabou aquela cena. Eles foram reprovados. Ficaram perplexos com o milagre de Jesus, mas foram reprovados. Agora passaram alguns dias, aconteceu parecido de novo. Só que eu fico imaginando um cara como Pedro, sanguíneo, dizendo: ó, se o homem mandar voltar para o barco, eu não volto não. O que me parece, Pedro discipulou a galera toda, porque Jesus agora terminou a pregação, e ele vai indo para o meio do barco, indo para o lado do barco, e todo mundo parou. E a narrativa da segunda tempestade é que Jesus teve que forçar eles, disse: ei, entra, porque a Bíblia diz, e Jesus forçou eles a entrar, disse: entra, rapaz, entra agora. Teve que dar uma ordem explícita para eles entrar. Eles foram forçados a entrar no barco. Uma coisa que eu e você precisamos entender é que, porque somos homens, todas as vezes que perdemos ou que não passamos na prova, a tendência é essa mesmo: ter medo de novo enfrentar. Você está entendendo isso? Às vezes você foi reprovado na autoescola, aí você entra na cadeia psicológica e acaba sendo reprovado de novo. Às vezes chegou uma luta, e aí você foi reprovado, aí quando chega a luta de novo, ao invés de você fazer certo, você faz tudo errado de novo, porque você fugiu. E a gente precisa entender que não adianta fugir, não adianta fazer da mesma forma, porque eles entraram, mesmo com medo eles entraram, e pior não é isso, irmãos, que eles entraram, e Jesus falou para eles assim: fique com Deus, tá? E Jesus vai embora e não vai com eles, irmãos. Você imagina isso? Você imagina agora como é que ficou a cabeça deles, o barco indo e Jesus indo embora. Para pensar nisso, para pensar que crise que eles estão vivendo agora. Eu aprendo uma outra coisa com isso aqui, que todas as vezes que eu sou desafiado por algo, por Jesus, a primeira vez, Ele vai estar comigo. A primeira vez eu vou ser impulsionado. Eu posso ser impulsionado pelo meu apóstolo, eu posso ser impulsionado por uma palavra pastoral, eu posso ser impulsionado pela palavra do bispo, eu posso ser impulsionado por alguém, e alguém vai lá, cara, vamos lá, vamos ofertar, vamos fazer isso, vamos orar, vamos lá, vai dar certo. Eu posso até ser impulsionado, e se mesmo assim eu não consigo passar naquela prova, na segunda vez eu preciso entender que a atitude agora tem que ser minha. Provavelmente não vai ter ninguém me impulsionando. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso, querido? A gente precisa entender essas coisas. E agora eles estão vivendo isso, eles estão lá dentro. E pasme você, que de novo, no mesmo lugar, o mar começou a ficar revolto e o vendaval começou a soprar. E de novo, sabe o que eles fizeram? A mesma coisa que fizeram na primeira tempestade. Eles fizeram errado de novo, tudo errado de novo, ficaram desesperados. Pedro tentou fazer a mesma coisa, os demais discípulos fazer a mesma coisa, e não conseguiram resolver nada. Interessante que agora Jesus vem em meio à tempestade, ele entra em meio àquela tempestade, e eles olham para Jesus entrando e ainda acham que Jesus era um fantasma. Porque às vezes é isso. Às vezes é isso que acontece. Eu me lembro que um rapaz lá na igreja, ele estava passando uma dificuldade financeira, e eu fiz um desafio. Todo final de ano eu faço um desafio na igreja, e eu fiz um desafio de um propósito financeiro, e ele falou para mim assim: apóstolo, quando o senhor fez aquele desafio, literalmente eu me vi naquela palavra, aquilo para mim era um fantasma. Eu falei: não é possível. O apóstolo não está brincando. Eu pedi oração ao apóstolo, que eu estou com um problema financeiro insolucionável, e o apóstolo faz um desafio e diz que os obreiros são obrigados a entrar, porque eu disse: os obreiros têm que entrar. Eu me senti como aqueles discípulos. Eu olhei exatamente, parecia que era literalmente uma assombração, mas imediatamente eu entendi que aquilo que os discípulos olharam como uma assombração
era a solução do problema. E ele disse, eu não quero nem saber do meu problema, mas eu vou pegar o dinheiro tal que está lá, e eu vou semear, porque o milagre vai acontecer. Ele disse, apóstolo, o senhor acredita que a minha decisão de fazer isso, eu não tinha nem saído da igreja, a minha decisão de tirar o dinheiro que estava lá no banco para me resolver, só a minha decisão, quando eu saí, descia a porta da igreja, que eu descia os degraus da escada, tocou o telefone, e uma bênção que eu estava esperando tocou, e eu fechei um contrato que deu para me resolver todas as dívidas que eu tinha. Por quê? Porque às vezes nós estamos assim, e aí a nossa tendência é ser reprovado. Agora, qual foi o erro deles, irmãos? Qual foi o erro desses discípulos? Eles não entenderam aquilo que o cara que não era crente, porque eles eram apóstolos, e eles não entenderam aquilo que o cara que não era crente entendeu. Olha o que o centurião entendeu. O centurião chegou até Jesus e disse, Senhor, o meu servo está morrendo. Quando a palavra diz marimbundo, significa o seguinte, ele já foi diagnosticado pela religião, já foi diagnosticado pelo médico, e está desenganado, e está nas últimas, ou seja, não tem mais jeito, esperando morrer. Se você olhar algumas narrativas, está dizendo, está meio morto. Era assim que ele estava. Se fosse nas narrativas de hoje, só está esperando desligar os aparelhos. Era assim que estava o servo do centurião. E ele disse, o senhor pode curar ou ressuscitar o meu servo? E Jesus, posso e quero. Vamos lá. E pela narrativa foi isso que ele fez, vamos lá. E Jesus começa a ir na frente. Vamos. Ele disse, não, peraí. Não, calma. O senhor não precisa nem ir lá. Se o Senhor der uma ordem, diga assim, ordem. Diga, o que faltou nos apóstolos? Diga, o que faltou nos apóstolos? Foi dar ordem. Porque Jesus na primeira tempestade, o que ele fez quando ele se colocou em pé? A Bíblia diz que ele deu ordem para a tempestade, ele disse, mar, cala-te, tempestade, acalma. Ele deu ordem, e agora está aqui o centurião dizendo isso, se o Senhor der uma ordem, porque com o demônio, com o principado, não é oração, é ordem. Você está entendendo isso? Você vai ver que Jesus chega lá em Gadara, e quando ele vê aquele endemoniado, a Bíblia diz que ele deu uma ordem. Ele deu uma ordem para aquele demônio sair. A gente precisa entender isso. Eu quero que você entenda que às vezes nós estamos passando por luta que não deveríamos passar, porque a gente não entendeu esse princípio, dar ordem. Eu quero que você entenda a diferença, e talvez existam áreas da sua vida que estão travadas, e elas estão travadas, e o que você precisa fazer hoje é dar ordem. Não, você não entendeu, e o que você precisa fazer hoje é dar ordem. Por quê? Porque dá ordem, porque dentro de você existe parte dos céus. Porque a Bíblia diz, quando Jesus, lá em João 14, diz que, eis que vou, mas não vos deixarei órfão, enviarei o meu Espírito, e Ele está dentro de você. E porque Ele está dentro de você, querido, desculpa falar isso para você, se você não sabe, se Ele está dentro de você, Ele faz parte de você. Por isso, quando Jesus disse um dos codinomes que Isaías, codinomes não, um dos nomes de Jesus, que lá em Isaías está dizendo, que é Emanuel, ou Emagodei, Deus em nós. Significa, na realidade, na tradução mais correta, Deus em mim. Significa, também os rabinos, na tradução mais correta ainda, eles dizem que a palavra certa não é nem Deus em mim, é pequenos deuses. Está dizendo que você é parte, porque o Espírito Santo está em você, você é esse pequeno Deus, porque Ele habita em você. E se Ele habita em você, você precisa entender que há autoridade em você para isso. E que se há autoridade em você, todas as vezes que você percebe que o mundo espiritual está travado, você precisa dar ordem. Você está entendendo isso? Ordem, autoridade que foi dada a você, porque você faz parte de uma igreja apostólica que entende isso. Então a gente precisa entender isso. O que está travado na tua vida? Qual é a área que está parada na sua vida? A gente precisa entender isso, dar ordem, porque tem coisas que não estão funcionando, porque a gente está igual aos discípulos.
A gente está igual o Pedro, fazendo aquilo que eu sei fazer como pescador. Ele estava lá fazendo, eu sei como é que faz, espera aí, deixa eu sei como é que faz. Pega o remo de um lado, pega o remo do outro, tenta resolver daqui, resolver dali, não estava resolvendo. E cada vez mais que ele fazia aquilo que ele fazia habitualmente, mais o barco estava indo a pique. Às vezes o que você está fazendo é isso, está orando, 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 a oração não funciona. Não é que ela não funciona, é que a oração ela tem uma outra função. Você está entendendo? Porque para batalha espiritual, o que você tem que fazer é dar ordem. Você está entendendo isso? A mesma coisa que você precisa entender é na área financeira. Fica orando para nascer dinheiro, você vai morrer duro. Não, irmãos, a verdade é essa, eu não posso mentir para você. É por isso que a Bíblia vai dizer que Deus dá pão para quem come. Deus dá pão para quem come e semente, diga, e semente para quem semeia. Quer ver uma coisa como que isso funciona? A gente precisa entender, porque eu estou falando isso para você. É como o pastor Brasil estava dizendo aqui do garoto. Quando eu começo a entender o mundo espiritual, tudo funciona. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender essas coisas. Por que que você chega na igreja, bêbado, cheio de capeta, cheio de Zé Pirinto, um monte de demônio, chegou aqui, fez uma oração, você é liberto, fica limpinho, no outro dia você chega aqui tranquilo, mas continua duro. Continua duro, você já percebeu isso? Você vem para o culto feliz da vida, limpinho, já não está mais fedendo, já tomou um banho, trocou de roupa, mas continua duro. Por quê? Porque dinheiro não vem com oração, irmãos. A Bíblia está ensinando sobre isso. Porque a Bíblia diz que dinheiro ele é semente, e semente precisa ser semeado. Você está entendendo isso? Eu me lembro que o pastor Silas Malafaia falou que chegou um menino na igreja dele, e aí se converteu, e ele falou assim, eu preciso de oportunidade. E ele falou, vou fazer o seguinte contigo, eu vou te dar X para que você compre alguma coisa, e vai trabalhar, vender alguma coisa na rua. E esse menino comprou laranjas, espremeu aquelas laranjas e foi vender laranja no sinal. Eu sei que hoje esse menino é um dos maiores empresários nessa área, porque ele pegou aquele dinheiro e olhou aquilo como semente, e ele plantou aquela semente, ele tirou o dízimo daquilo, ele plantou de novo, tirou o dízimo, tirou as suas ofertas, plantou, ele viu aquilo como semente. Se ele visse aquilo só como fonte de vida apenas, ele só ia sobreviver. Porque a Bíblia está dizendo que Deus dá pão para quem come e semente para quem semeia. Então a gente precisa entender como o mundo espiritual funciona. Aqui os discípulos estão afundando e no pique, porque eles estão uns orando e os outros tentando resolver de acordo com a sua experiência natural. Eu sou pescador e eu estou acostumado com esse barco, eu estou acostumado com esse mar. E às vezes nós estamos assim, sabemos como lidar com áreas que sempre lidamos e não está funcionando. Por quê? Porque faltou aquilo que esse centurião ensinou aqui. Esse centurião que não era crente, aprendeu aquilo que às vezes a gente não aprende. Ele colocou em prática um princípio que às vezes a gente não entende. Ele disse, se o Senhor der apenas uma ordem, o mundo espiritual vai funcionar. Então, eu e você precisamos entender isso nessa noite. Eu e você precisamos entender como funciona de fato o mundo espiritual. Porque Deus, Ele quer e Ele precisa que eu e você entendamos isso. Ele quer que eu e você entendamos isso. Por quê? Primeiro, porque Ele quer trazer primeiro para nós essa libertação, em todos os níveis. Em todos os níveis. Deus quer prosperar você, para que você tenha o melhor dessa terra, para que você possa alcançar os melhores níveis. Depois, para que você usufrua disso e para você ajudar pessoas, para você ajudar a obra de Deus. Mas se a gente não entende isso, a gente vai continuar, às vezes, comendo a semente. E se eu comer a semente, eu não vou ter a próxima colheita. Você está entendendo isso? A gente precisa entender esse princípio. Por isso, esses discípulos, de novo,
continuaram passando a mesma crise e passando o mesmo problema, porque fizeram tudo errado de novo. Porque quando chegou o problema, eles não tiveram discernimento da ordem. E nós precisamos sair daqui hoje tendo esse entendimento. O que eu vou dar ordem para funcionar na minha vida? O que eu vou dar ordem? Lembra daquela viúva, porque às vezes a gente não consegue entender isso. Lembra da viúva de Sarepta? Se aquela viúva de Sarepta, ela seguisse uma norma, se ela seguisse um fator normal, ela nunca ia semear naquele momento. Por que ela não ia semear naquele momento? Porque ela vê um homem chegando, aparentemente sem condição nenhuma. Ela vê um homem chegando e pedindo água porque estava com sede, e depois pedindo comida porque estava com fome. Agora, qual foi a diferença daquilo? Porque ela teve discernimento, ela entendeu que aquele homem estava ali, e ele era um libertador financeiro para ela. E quando ela semeou na vida dele, quem foi desatado foi ela. Porque ela entendeu, ela disse assim: olha, o que eu tenho aqui só dá para mim e para o meu menino. Nós vamos comer e esperar a morte chegar. Mas quando ela ouviu aquela palavra, quando ela ouviu a ordem do profeta que disse: faz primeiro para mim, ela entendeu, ela falou: opa. Agora você percebe que quando ela começa a amassar a farinha e começa a misturar com azeite, ela começou a ver o milagre. Ela começou a perceber que aquela massa que só dava para fazer um pequeno bolo, agora ela fez o bolo para o profeta, ainda sobrou. E interessante que sobrou, e enquanto não choveu, enquanto não teve a bonança, todos os dias ela ia na panela, ainda tinha a mesma porção. Por quê? Porque quando ela entendeu que o princípio do que ela estava fazendo era semente, ela plantou, e se você planta, literalmente você vai colher. Por quê? Porque qual é a lei da semente? Qual é a lei da semente, irmãos? Nenhuma semente é 1 por 1. A lei da semente, o mínimo é 30 por 1. 30, 60 ou 100. Por isso essa mulher começou a colher. Por isso a gente precisa entender isso. Quando a gente entende esse princípio, a gente começa a viver o sobrenatural de Deus em qualquer área. Por isso o centurião, ele saiu dali com um milagre. Por isso Jesus não precisou nem ir na casa dele, porque o entendimento dele funcionou. Por que esse menino, quando ele ouviu minha palavra, e ele desceu à porta da igreja, o telefone tocou e não era hora disso. O telefone tocou e o cara disse: olha, estou te ligando agora, nem é hora, mas eu estou ligando porque a gente vai te contratar. Por quê? Por que isso aconteceu naquela hora? O empresário não podia ligar para ele de manhã cedo? Por que o empresário foi incomodado de ligar para ele aquela hora, quase 11 horas da noite? Porque a palavra do meu Deus tem que ser verdadeira. Porque a palavra do meu Deus diz que o milagre tem que acontecer antes da hora. Lá em Malaquias diz isso. Lá em Malaquias diz: quando eu trago os dízimos, as ofertas à casa do Senhor, o devorador vai ser repreendido, e o fruto vai acontecer antes do tempo. Então a gente precisa entender isso, porque o entendimento daquele homem, presta atenção, o entendimento dele fez isso. O entendimento dele fez isso. Agora, deixa eu voltar aqui para o dia 30 anos de casamento. Foi que dia 21, né? 21, 30 anos de casamento. Eu não tinha um dinheiro para um cafezinho. Eu falei: Deus, eu aprendi a dar ordem. Eu tenho um monte de filho espiritual por aí. Eu vou dar ordem. Eu preciso logo mais à noite levar minha morena para jantar. Eu preciso. Eu comecei a dar ordem espiritual. Não sei em quem o Senhor vai tocar, mas o Senhor vai tocar em algum filho, e eu preciso que algum filho faça um pix aí. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Daqui um pouquinho, um filho aqui de Duque de Caxias me ligou. Ele é dono de uma empresa que trabalha fazendo segurança, de escolta. Disse: seu pai, pô, Deus mandou, semana passada, mandar uma oferta para o senhor, eu esqueci, lembrei agora. E ele mandou aquela oferta. Eu falei: tu não esqueceu não, Deus, tu não esqueceu, não era para hoje mesmo.
E quando ele mandou aquela oferta, eu falei, rapaz, eu pude levar minha morena. A gente foi até almoçar também, né? A gente almoçou, depois da noite fomos jantar, comemos filé mignon, comemos do bom e do melhor. Por que isso? Eu estava sem dinheiro para tomar um cafezinho, porque eu aprendi da ordem. Você está entendendo isso? Se o mundo espera, não, sou eu apóstolo. Não, o mundo espiritual não é para apóstolo, não é para bispo. O mundo espiritual é para quem toma posse dele. Você precisa entender isso. E às vezes está aí para você e você não está entendendo isso. O mundo espiritual é apropriação. Agora, para que eu possa me apropriar do mundo espiritual, eu preciso ter crédito, senão não funciona também. Ok, querido? Porque o mundo espiritual, e eu vou terminar com esse pensamento para você. O mundo espiritual, ele é como um cartão de crédito. Não adianta eu querer acionar se eu não tiver crédito lá. Eu preciso ter crédito. Então a gente precisa entender isso. Não adianta eu querer orar e dar ordem para aparecer dinheiro, ou para Deus tocar em alguém, se eu não dizimo, se eu não primicio, se eu não participo de desafio, se eu não participo de campanha. Não adianta. Eu preciso ter crédito, porque quando eu tenho crédito, se eu clamar, o céu move. A gente precisa entender isso, irmãos. A gente precisa entender isso. Você quer ver um outro milagre que aconteceu comigo semana passada ou retrasada? O João Vitor, desde 13 anos de idade, que ele sonha para a Marinha. Com 13 anos, esse garoto entrou na internet, fez a inscrição para a Marinha e foi para uma escola lá em Petrópolis fazer prova. Quando eu falei, João, não tem idade para isso, cara. Não, mas eu me inscrevi, eu falei, tá tudo mudado, né, sei lá. Aí chegou lá, sentou na sala, o cara olhou para a cara dele e falou, quantos anos tu tem, cara? 13. Não, meu filho, não dá para você não, ele saiu chateado. Eu falei, filho, mas Deus viu o teu coração, cara. Olha só, você entrou, você fez tudo isso, tarará. Bom, passou. Agora ele terminou os estudos e ele quer fazer o médio ou fundamental? O ensino médio. Agora ele pode fazer o médio lá na Marinha. E esse ano ele se inscreveu para fazer lá. Ele tinha que estar aqui na UFRJ às 9h20 da manhã. Eu falei, vou descer 7 horas, porque trânsito é trânsito. Quando a gente foi descer, virou um caminhão 7 horas na serra. Sete horas virou um caminhão. Sabe que hora esse caminhão saiu da serra? Foram tirar o caminhão? 8:55. Sabe que hora eu passei no pedágio? 9:05. Você acha que dá tempo? Com carrinho 1000, do pedágio até lá no UFRJ, num sábado. Quando eu botei no GPS, não dava tempo. Falei, Deus, tempo não dá. Meu carro não anda isso tudo. Mas tem na Bíblia, o Senhor disse, porque eu conheço um cara que ele orou e o sol parou. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu não posso frustrar meu filho. Eu preciso chegar lá no horário, Deus. E eu fui. Quantos minutos a gente chegou lá faltando? Faltava 10 minutos. Me explica isso, irmãos. Me explica isso. Me explica um negócio como esse. Não dá. Mas sabe por que isso? Porque quem tem crédito, Deus faz essas coisas. Eu estou falando para você para a gente aprender a viver milagre. Eu estou falando para você que a gente precisa entender isso. Porque às vezes são coisas que pode parecer coisa banal, mas às vezes tem coisas que são espirituais, elas podem travar você. E quando a gente aprende a viver o mundo sobrenatural, a gente vai viver o sobrenatural porque a gente aprendeu como lidar. Essa mulher, ela podia ter vivido e não ter movido o mundo espiritual. Quer ver uma outra mulher que ela entendeu isso? A Sunamita. Você imagina quantas viúvas tinha naquela cidade? Nem viúva, porque naquela época não era viúva. Quantas mulheres e quantas famílias naquela cidade tinha que o profeta passava, porque é assim que ele passava. Ele passava, Deus abençoe, ele abençoou na cidade. Fazia igual a marcha. Deus abençoe, era assim que fazia. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe.
Deus abençoe. Aquela mulher falou assim: eu observo que toda vez que esse homem passa aqui, que ele não é um homem natural, que ele é um santo homem de Deus. No próximo ano que ele passar, não vamos deixar ele passar não. A gente tem que semear na vida dele. Vamos fazer alguma coisa aqui. Aí a Bíblia diz que ela chamou o marido e ela fez uma oferta na vida dele. Falou: façamos aqui na nossa casa um quarto, coloquemos no quarto uma mesa, vamos colocar aqui uma cama, um candeeiro, uma cadeira, para toda vez que o santo homem de Deus vier aqui, ele possa vir, comer, descansar e depois continuar a sua jornada. Aquela mulher, ela teve discernimento, mas havia uma coisa na vida daquela mulher, que o dinheiro não podia comprar. Ela era bem sucedida, ela era bem casada, mas o dinheiro não podia resolver. Ela não podia ter filho, mas porque ela teve o discernimento, e porque ela teve crédito, agora o profeta olha para ela e libera uma palavra para ela. Agora você acha, se o profeta liberasse uma palavra para ela, mas se aquela terra não fosse uma terra fértil, você acha que ia produzir? Não. Às vezes, sabe por que às vezes, por mais que o profeta libere uma palavra de Deus para você, e sabe por que às vezes não acontece? Porque a tua terra não está fértil, porque você mesmo não se tornou terra fértil, porque aquela mulher já tinha preparado a sua terra, porque aquela mulher já estava pronta para isso. E quando ele disse: olha, do próximo ano que eu voltar aqui, você vai estar com um filho no braço. Tanto é que ela disse: não minta para mim, homem de Deus. Por que aconteceu isso? Porque ela decidiu mover o mundo espiritual, ela decidiu fazer diferente. Então, o que eu quero que você entenda hoje é que nós podemos fazer diferente ou continuar a mesma coisa. Você decide hoje isso. Você decide hoje sair da mesma forma ou fazer diferente. Você decide. E eu quero orar com você. Talvez exista coisa que você precisa dar ordem. Talvez você percebeu isso hoje. E eu vim com essa palavra aqui para isso. Para que você saia daqui hoje dando ordem para coisas que estão travadas, elas começarem a destravar. Talvez existam coisas que você precisa semear, eu não sei. Agora deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu não sei. Eu não estava nada programado, nada disso aqui. Mas eu estou aqui acho que com 8 sementes aqui, ó. Dez sementes aqui. 10 sementes aqui. Eu quero fazer um desafio para você. Porque o mundo espiritual é o mundo espiritual. O mundo espiritual não é feito de acaso. Não é. Não é. Eu estou falando para você que, preste atenção numa coisa, irmão, deixa eu falar para você. Talvez eu falei para você aqui que eu poderia em qualquer momento infartar. Eu poderia em qualquer momento pegar, deixa eu falar uma coisa para você. Eu poderia em qualquer momento pegar Covid. Eu estou com a minha vitamina D 0. Eu estou aqui andando com dor na poupança, que eu tive que tomar agora, vitamina D 0. Está ali os exames, se você quiser só ver. Eu estou andando para cima e para baixo, no meio de um monte de gente, eu não peguei. Porque Deus está segurando até agora, eu poderia ter pego. Então, você está falando com milagre ambulante. Você está falando com milagre ambulante. O médico falou assim: cara, a tua testosterona está 0. E a testosterona é um dos hormônios que principalmente protege o coração. Você pode infartar. Eu estou andando para cima e para baixo, subo o morro, desço o morro, faço um monte de coisa. Você está falando com milagre ambulante. Então eu não vim aqui por acaso. E talvez você está precisando de um milagre. E não é por acaso que eu estou aqui. Eu estou aqui com 10 envelopes, que são 10 sementes. E eu quero desafiar 10 pessoas. 10 pessoas só.
E aí eu quero que essas 10 pessoas que entendam que essa palavra pode desatar alguma coisa na tua vida, pode ser hoje, ou se você não tiver hoje, você vai trazer no próximo domingo, ou então marcar com o apóstolo aqui na próxima semana, não sei que dia que for, mas 10 pessoas que vão trazer para desatar ainda esse ano um milagre. 10 pessoas que vão trazer uma semente de R$300. Quem quiser pegar a semente, vem cá. Depois você vai falar quanto você vai trazer para o apóstolo a semente. Eu só tenho 10 sementes aqui, irmãos. Eu não vou fazer mais do que isso. E não é nada para mim não, tá, irmãos? Não tem nada para mim aqui não, tá? Isso aqui não é para mim não, tá? Eu sou abençoado só de estar com o seu apóstolo, porque ele já me abençoa demais. Eu estou falando de semente, de milagre. Mais alguém? Falta 2. Se ninguém quiser, a gente enterra ali fora, porque semente nasce. Eu quero orar. Se coloque de pé. Depois você vai procurar o apóstolo. Se você vai fazer isso hoje, você faz. Se você vai fazer domingo, você faz. Mas escute uma coisa. Preste atenção. Você que pegou escuta o que eu estou falando para você que pegou esse envelope. Não é para o ano que vem esse milagre. Escuta o que eu estou falando para você. Preste atenção. Não é para o ano que vem. Porque senão, o que eu preguei aqui não tem valor. É para esse ano. O milagre que você precisa é para esse ano. Milagre para esse ano. A gente tem que começar a viver sobrenatural, é para esse ano. E você que, pastor, eu até queria pegar, mas não deu tempo. Depois você pergunta para o apóstolo e ele decide o que vai fazer. Então, olha só. Você que sentiu no coração de fazer, depois você vai procurar o apóstolo e vai fazer. Não tem problema. Você vai fazer. Ok? Eu estava até falando isso aqui, a princesa perguntou ali. Você pode procurar o apóstolo e fazer. Você vai procurar ele e vai fazer isso. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque a gente está debaixo de um mover, de um milagre. Eu estou falando de milagre. E eu quero orar por você. Eu quero orar e eu quero mover o mundo espiritual agora. Eu não sei o que você precisa da ordem hoje, nessa noite. Talvez há tanto tempo, um marido com problema, um casamento com problema, um filho com problema. Talvez a tua vida financeira não anda. Vamos dar ordem hoje, ela tem que andar. Vamos colocar em prática, tem que andar, irmãos. Tem que andar. Sabe aquela área que não funciona? Vamos dar ordem hoje. Vamos chutar a traseira desse diabo que está lá, porque o diabo você tem que mandar, ele tem que obedecer, porque dentro de você há toda autoridade. Ei, você serve o general de guerra. Você não é qualquer patente, você é alta patente. Então vamos dar ordem hoje. Feche teus olhos. Diga comigo assim: hoje, em nome de Jesus, eu começo a dar ordem para tudo que está travado na minha vida, que comece a andar, que comece a andar. Tudo aquilo que o inimigo tem travado, as minhas finanças, os meus sonhos, a minha família, eu dou uma ordem agora. Comece a andar, comece a fluir, porque eu dou uma ordem, porque em mim há poder, porque dentro de mim existe o poder do Espírito Santo, e é sobre esse poder que eu dou uma ordem. Toda regência do mal parta em retirada de tudo que é meu, porque Deus me disse
e me garantiu que eu vou comer do melhor da terra, vou viver o melhor de Deus, porque é nisso que eu acredito. E então hoje eu dou uma ordem: tudo aquilo que está parado, tudo aquilo que não funciona, vai voltar a funcionar pelo poder da palavra, pelo poder da palavra. E eu quero agora que você diga o nome daquilo que não está funcionando aí. Pode falar baixinho, pode falar em meias palavras, mas dá uma ordem aí. É teu casamento, é tuas finanças, é tua saúde. O que é? Dá uma ordem. Talvez a tua vida intelectual, talvez você não consegue passar nas provas. Dá uma ordem em nome de Jesus. Xarabanda cantaraba, xarabandaraba, barabandarababas. Recanto e cantaraba, xarabababá. Flua. Pode fluir. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós damos uma ordem em nome de Jesus. Uma ordem em nome de Jesus. Isso, querido. Ainda muita conquista para você. Muitas coisas vão funcionar que não estavam funcionando. Ainda muito milagre. Uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, glória a Deus. Quantos creem nessa palavra? Quantos vão dar ordem hoje? Amém? A Bíblia diz: chamar à existência as coisas que não existem. Eu creio que Deus falou tremendamente conosco nesta noite, usou de uma maneira simples e direta o nosso apóstolo. Eu creio que Deus tem propósito com muita gente. Nós vamos começar a viver um tempo de milagre. Amém? A igreja precisa se estruturar, entender que é o tempo nosso. Como ele disse, vamos dar ordem. A gente está muito refém. Meu povo sofre, por quê? Por que o povo sofre? Porque falta conhecimento. Mas conhecimento de quê? Da palavra. Então nós precisamos viver a palavra. Então, amados, que essa palavra seja semente na sua vida, lançada em solo fértil. Você vai ver que vai começar a mudar áreas da tua vida. Amém? Vou repetir. Vai começar a mudar áreas da tua vida, através da tua atitude.
áreas da sua vida vão começar a mover na dimensão do sobrenatural. Quando diz a palavra chamar à existência aquilo que não existe, você está chamando o que na sua vida? O que você está chamando? Você está chamando o sobrenatural. O sobrenatural é algo visível? Não. Amém? Então, Pastor Brasil começou com a palavra que aqui, graças a Deus, nada é combinado, irmão. Né? Que veio a ver com a palavra aí. Detalhe, a palavra que o apóstolo trouxe, eu nem sei, eu gosto de receber igual vocês. Fresquinho, porque eu quero ver Deus falando. Agora eu preciso entender que essa palavra foi para mim. E se você sentiu tocado, apóstolo, eu quero fazer esse desafio. Querido, vai ser melhor ainda. Quantos estão entendendo, querido? Você vai fazer debaixo de uma palavra profética. E pode se preparar. Não é porque a gente está falando, nós precisamos entender a dar ordem, a começar a entrar em desafios. Irmãos, nós precisamos sair do raso. Amém? O que Jesus falou? Vai para a parte mais funda e joga à direita. O que o Senhor fez? Deu uma ordem. E ele, entenda, o que os discípulos fizeram como experientes pescadores? Se fosse Pedro, às vezes se fosse Pedro hoje, né, que às vezes é você. Pô, Jesus, eu sei mais do que você. Pô, Jesus, eu já pesco um tempão. Amém ou não? Que às vezes sabe o que é, querido? Você quer viver a tua vida baseado nas tuas experiências, esquecer de viver pela fé. Eles eram experientes pescadores, mas quem falou para ele foi Jesus. Deu uma ordem. Não adiantou a experiência de vida deles, que eles, diz o que o texto? Que eles estavam à noite e não pescaram nada, mas debaixo de uma palavra, debaixo de uma ordem, o que eles fizeram? Eles viveram na dimensão do sobrenatural. E detalhe, todos ali que estavam eram experientes pescadores. Nenhum que estava ali era nécio, nenhum deles ali, todos eles eram experientes. E passaram a noite toda e não fizeram nada. Querido, às vezes tu está na tua rotina, Deus está falando, é do meu jeito. Vai mais para lá, vai mais fundo, vai mais para a direita. Você vai viver o sobrenatural quando você aprender a viver debaixo da palavra profética. Vou repetir. Aprenda a viver debaixo da palavra profética. Mais uma vez. Aprenda a viver debaixo da palavra profética. Eu pergunto, só para você sair debaixo desse... Se tu está pescando a noite toda, tu é um experiente pescador. Pescou a noite toda, não deu nada. E o apóstolo fala assim, não, vai mais para o fundo e joga para a direita. O que tu ia fazer? Tu pescou a noite toda, tu estava lá a noite toda. Amém? Mas vem um apóstolo e fala assim, vai mais para o fundo e joga mais para a direita. Tu fala, pô, apóstolo, está brincando comigo? Pô, o senhor nunca pescou? Amém? Se eles olham para Jesus e dizem assim, pô, Jesus, tu não sabe nem se a rede é para tainha ou se a rede é para merluza, né? Não era isso? Eles eram experientes, mas eles precisavam viver debaixo da palavra profética. E detalhe, obedecer a ordem. Porque às vezes tu quer fazer do teu jeito, mas Deus está falando, é do meu jeito. É eu que mando, é da minha maneira, é na minha hora, é no meu tempo. Você entendeu o que Deus falou contigo hoje? O que Ele te trouxe aqui? É do meu jeito, é da minha hora, é no meu tempo. Não adianta a tua experiência. Você pode ser o cara que for, o pós-graduado, o doutorando, mas é do meu jeito, é debaixo da minha palavra. Aí eu fecho aqui.
Tudo que Deus criou no mundo foi debaixo de quê? Ele deu ordem, haja. E quando ele falou haja, o que aconteceu? Houve. Acabou. Esse é o Deus que tu serve. O Deus que você serve, desde Gênesis, ele sempre deu ordem. Amém? O único que ele não deu ordem, isso aí ele fez com grande amor, foi o homem. Que ele disse para o homem: façamos. O homem, ele quis moldar do jeito dele. Mas o restante, tudo que existe, tudo que você olhar na terra, foi debaixo de uma ordem. Você não. Você, o Senhor, criou do jeito que ele queria. Como é que ele fez? Imagem e semelhança dele. Amém? E fecho nessa palavra para revelação. Amém? Porque se ele dá ordem, sai da terra, cria o homem. Amém? Você seria como tudo que está aí na terra. Amém? Tudo como está na terra, igual a tudo, igual aos pássaros, né? Igual a pedra, igual a rocha. Mas você, Deus fez de maneira diferente. Deus fez você por amor. Eu quero fechar. Há alguém aqui que ainda não confessou Jesus, que veio aqui na igreja hoje, que ainda não confessou esse Jesus? Eu estou te dando uma ordem hoje. Se você veio aqui, você está debaixo de uma palavra. Aonde você estiver, só faça assim, ó: eu quero servir esse Jesus. Levanta a tua mão. Você veio aqui, não veio por acaso. Você veio aqui porque o Senhor te convidou. E a ordem que eu te dou, aonde você estiver, aonde você estiver. Se está alguém desviado aqui, eu quero dizer para você: acabou o tempo. Acabou o tempo. Você vai voltar da onde você caiu. É uma ordem. Amém? Que lá em Apocalipse o Senhor disse: volta da onde você caiu. Então o Senhor deu uma ordem. Então aprenda que Deus está liberando uma palavra para você hoje. Amém? Há alguém aqui? Se for, levanta a mão. Que ainda não confessou. Alguém que estava afastado. Então deixa eu liberar você. Amém? Não esqueça, depois me procure no final. Você que quer fazer, que estava independente dos 10, mas você sentiu. A gente não vai impedir, ninguém, nem eu, nem um apóstolo, vão impedir você de ser abençoado. Amém? Opa, glória a Deus. Aleluia. Oi? Estava afastado, rapaz? Que isso? Eu não acredito. Hã? Tava um pouco. Tava? Um pouco. Amém. Não tem um pouco. Ou é ou não é? Tava ou não tava? Fala, tava. Tava. Amém. Eu vou falar uma coisa para você. É a melhor decisão que você tomou na sua vida. Sabe por quê? Deus está te dando livramento. E é livramento de morte. Se você fosse por esse caminho, você não teria mais um ano de vida. E você sabe por que eu estou falando isso. Sei. Amém? Amém. Não estava indo para o caminho tortuosos? Fala para a igreja. Um pouco. Amém? Amém. Então, hoje Deus está te dando um livramento. Você tem semente aí dentro que foi plantada. Sim, eu sei. E o diabo queria matar ele. Você é do Senhor, filho. Amém? Amém. O inimigo queria. Ele veio fazer no qual ele foi levantado. 3 coisas. O que foi? Que você sabe? Matar. Matar. O que mais? Roubar. Roubar e destruir. Amém? Então, porque você é do Senhor. E uma vez do Senhor, acabou. Sempre do Senhor. Hã? Sempre do Senhor. Então você é dele. Amém? Isaac? Amém. Levanta sua mão À esquerda. e fala assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço perdão eu te peço perdão por ter saído da da tua casa casa e da tua presença. e da tua presença. Verdadeiramente, Verdadeiramente, quero entregar a minha vida eu quero entregar minha vida nas tuas mãos. nas tuas mãos.
para nunca mais sair da sua presença. sair da tua Eu presença. me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. E entrego a minha vida Entrega a minha vida nas tuas mãos. nas tuas mãos. Escreva o meu nome Escreva o meu no nome livro da vida, no livro da vida, para que nunca mais esse nome seja apagado. Fala seu nome todo. Isael da Silva Almeida de Oliveira. Amém. Você lembra de que eu te chamava? Ele é um pastorzinho. Como é que um pastorzinho vai ficar no mundo? Eu já chamava ele desde pequeno. Cara, você está selado, você está marcado. Por onde tu for, o diabo vai falar, isso é um pastorzinho. Então você não é de lá, você é daqui. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, filho. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Há mais alguém aí que... Mais alguém? Glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça infinita e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo possa encher a tua vida. Que você tenha uma sexta-feira, um final de noite abençoado. Uma sexta-feira e um final de semana repleto das bênçãos do Senhor. E que se cumpra na sua vida o que está em Deuteronômio no capítulo 28. A bênção do Senhor vai te perseguir e vai te alcançar. Se havia alvos e metas que você precisava, creia que o Senhor já está liberando. E você diga onde você estiver, eu recebo e tomo posse. Em nome de Jesus. Saia debaixo dessa palavra profética e já chega em casa dando ordem. A coisa fala lá na sua casa, a coisa aqui vai mudar. Mas tu vai falar para casa não, está falando para você. Que a casa é só parede. Você está falando para você, é uma palavra profética. E nós vamos viver o melhor dessa terra. Que Deus abençoe vocês. Graça e paz. Até domingo. Amém? Jovens, até amanhã. Que Deus abençoe.